Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje eu conversei com o pastor Jalon, que é capelão do Meprov Clínica, e compartilha conosco um pouco desse ministério. Você vai ouvir o testemunho da Cláudia, que foi curada de uma hemorragia que tinha por 10 anos. E no último bloco, uma palavra de Deus para o seu coração com o reverendo Osni Ferreira. Então continue conosco porque o programa Central em Foco está no ar. Agora eu vou conversar um pouquinho com o pastor Jalon, que é capelão aqui, mas que começou há 5 anos atrás e já tem uma boa caminhada com o Meprov, né, pastor? Eu comecei aqui em 2012 como monitor. Né? Uma paixão no meu coração trabalhar com esses meninos, com essas pessoas. Faz 5 anos que eu estou aqui trabalhando com eles. Agora, pastor, qual que é a parte mais desafiadora de trabalhar com esse público específico? A princípio, eu estava focado mesmo na substância em si. Então, a palavra de Deus me ensinou que o problema deles nunca foi droga. Foi a falta de Deus mesmo. E atrás disso as famílias também. Então, o foco mesmo é fazer eles olharem para esse vazio que eles têm no coração mesmo, falta de Deus, e cuidar das famílias também. Então a gente tem feito esse trabalho aqui, tem sido maravilhoso e gratificante. E as famílias, consequentemente, também têm esse encontro com Deus, né? Tem esse encontro. Muitos não conhecem a palavra de Deus, nunca ouviram falar da palavra de Deus. Então a gente começa a trabalhar com eles, visitar as famílias, levá-los para a igreja, ministrar aqui também. Nós fazemos reuniões também com as famílias e nós ministramos a palavra. Nós tiramos o foco da droga em si, né? da inclinação da carne, da dependência, e abrimos os olhos deles e da família para buscar o Senhor, para ser restaurado verdadeiramente. Porque às vezes a família está mais doente do que eles. Com certeza, é um grande desafio esse, né? Agora também o senhor tem a oportunidade de conviver com muitos milagres e testemunhos também, né? Todos os dias. Não existe milagre mais bonito, Sara, do que o que o Senhor faz em mudar a mente e o coração de um homem. Exato. Então nós vemos todos os dias, né? O Senhor faz isso, Ele cura uma ferida física, mas as feridas de alma, mudar a mente e o coração de um homem é a coisa mais bonita. Eu tenho visto muito famílias aqui serem transformadas, rendidas aos pés do Senhor mesmo. Entender essa dificuldade que todo ser humano tem, da inclinação, entender que a palavra de ordem não é a religião, é aquela que o Senhor diz, é resistir esses dias maus até a volta dele, fazer eles entenderem, compreender isso. E a gente tem sido muito abençoado aqui com isso. Graças a Deus. Amém, que ministério maravilhoso. Agora, nada melhor do que contar com a SAF, né? Para abençoar sempre. A SAF tem sido realmente uma extensão do reino de Deus também, no ministério integral da Igreja Central, né, pastor? Eu vejo assim, sabe? Essas mulheres que foram chamadas mesmo, né? Para servir a Deus e tornar o amor invisível de Deus visível, nesse amor prático. O que mais me fascina nesse trabalho todo da igreja é essa instrumentalidade, sabe? De ouvir as pessoas de todas as classes sociais, raça, trabalhando e tornando visível o amor desse Deus invisível, estendendo a mão por menos favorecido. Isso é maravilhoso. E elas têm feito isso pra gente. Desde que eu estou aqui faz 5 anos, eles estão sempre aqui conosco, sempre oferecendo o serviço
não só aqui, mas também na igreja, nos polos, que a gente chama de polo, né? É verdade. Assim, no nosso caso, o Leonor, onde a gente trabalha com eles. Elas estão sempre lá cuidando das crianças deles também. Tem muitos filhos. E elas estão sempre auxiliando a gente. Com roupa, com comida, com amor, com carinho, com incentivo. Que muito bom, muito que maravilhoso. bom, pastor, que Deus continue te usando, sustentando o seu ministério, sua vida, sua saúde, para que ainda possamos colher muitos frutos, viu? Amém, Sara. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Meu nome é Cláudia Valque, tenho 42 anos, sou casada com o Leandro, tenho 3 filhos, sou presbiteriana desde que eu nasci, já tive muitas experiências maravilhosas com Cristo, mas hoje eu quero compartilhar uma bem recente que ocorreu na campanha Aliança de Milagres, na minha célula. Cerca de 10 anos, desde que eu fiz a minha laqueadura, quando eu tive meu filho caçula, eu vinha sofrendo de uma hemorragia. Um ciclo muito intenso, forte, de vários dias. E esse transtorno durou tanto tempo que, para falar a verdade, eu já estava até acostumada ao incômodo e ao sofrimento, às dores fortes, até mesmo a vergonha. Algumas vezes, alguns anos, por causa desse incômodo e de tudo que ele me trazia, eu cheguei a tomar remédios de forma sequente para não ter o meu ciclo. Só que isso também não me fazia bem. Até que esse ano, durante a campanha, no momento da oração, na cadeira dos milagres, eu me sentei naquela cadeira, naquela noite, não para pedir por mim, porque, como eu disse, eu já estava acostumada com aquilo, mas eu me sentei para pedir por 2 amigas que estavam passando por situações difíceis. Nesse momento, o meu líder, ele falou assim: peraí, nós vamos orar pelas suas amigas, sim, mas primeiro nós vamos orar por você. Nesse momento, a esposa dele, a Alessandra, colocou as mãos sobre a minha barriga, sobre o meu ventre, e todos os irmãos ali na célula clamaram no nome de Jesus a cura. De repente, eu percebo que eu estava durante o meu período, o meu ciclo, mas a vida estava correndo normalmente. Durante o culto, celebrei, louvei o tempo todo em pé. Quando eu cheguei em casa, é que caiu a ficha. O Espírito Santo realmente confirmou no meu coração: eu fui curada. Então eu louvo a Deus, porque quando eu achei que não tinha mais jeito, Ele enviou a cura. Glória a Deus. O texto que eu quero usar para a nossa reflexão está lá no Salmo 103, os versículos 1 e 2. E nós lemos assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu quero falar hoje sobre gratidão sempre. O salmista deixou bem claro que nós não podemos nos esquecer dos benefícios dele na nossa vida. Por isso eu quero lembrar da importância de cada um de nós, ao nos levantarmos cada dia, trazer dentro do nosso coração o que nós estamos chamando de gratidão, isto é, ação de graças a Deus. Iniciar o dia olhando para Deus, reconhecendo que se não fosse Ele na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa formação, na nossa educação, no crescimento dos nossos filhos, no que nós fazemos quando semeamos, tudo que realizamos, não tem como
deixamos de reconhecer a bondade de Deus na nossa vida. Por isso que novembro, por ser um mês de ação de graças, eu queria lembrar desse grande dia chamado Dia de Ação de Graças, em inglês o chamado Thanksgiving, que é comemorado todos os anos nos Estados Unidos, na última quinta-feira do mês de novembro. Esse dia teve sua origem na região da Nova Inglaterra, no século XVII, costa leste dos Estados Unidos, quando os peregrinos, colonos ingleses, lutavam pela sobrevivência e tiveram um período de longas estiagens ao ponto de perderem as plantações, suas colheitas, seus mantimentos, seus cereais, o milho e a produção de legumes em geral. Enfim, a sobrevivência das famílias. Fique imaginando, então, as dificuldades daquelas pessoas. Famílias inteiras, o povo, na verdade, colonizando uma nova nação e não vem a chuva, não vem nada. Tudo isso, na verdade, levou o que eles chamaram e fundaram a colônia de Plymouth, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Como eram cristãos, diante da situação, eles foram a Deus em oração e pediram a Deus que tivesse misericórdia e enviasse a chuva para que pudessem ter alimentos para as famílias e sobrevivência ao longo e tenebroso inverno. A história conta que em poucos dias aquela chuva mansinha começou a cair e em reconhecimento ao cuidado de Deus, à provisão de Deus, à ação de Deus, atendendo às suas necessidades, eles se reuniram para agradecer ao Senhor. A data foi instituída depois de algum tempo, oficialmente pelo presidente George Washington, em 1789, como uma festa de gratidão a Deus, pela bondade de Deus. Foi um ano de uma das maiores colheitas que esses peregrinos colonos vieram a experimentar. Como nunca antes, eles só tinham que agradecer a Deus. Muitas vezes, nós deixamos de reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Quando você, pai, você, mãe, olha para a sua família e vê os seus filhos criados, os seus filhos bem formados, os seus filhos trabalhando, os seus filhos bem educados, qual tem sido a sua atitude? Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos quantas coisas boas têm acontecido, temos que lembrar que isso não é, na verdade, mérito único nosso, mas isso é bondade, é graça de Deus sobre a nossa vida, num contexto muitas vezes de lutas e tribulação, mas o Senhor vem com a sua mão poderosa e graciosa sobre nós e faz grandes e poderosas coisas. Às vezes, também nós esquecemos de reconhecer que o mínimo que temos é a bondade dele. E quem sabe você está enfrentando uma grande luta. Quem sabe você está passando um período de tribulação, que naquela época era a falta da chuva para aqueles colonos ingleses. O que eles fizeram? Eles buscaram a Deus. Temos que aprender a lição, que quando vamos a Ele, clamamos por Ele, invocamos a Sua presença, esse Deus ouve e responde a nossa oração. Certamente toda essa situação que você pode estar vivendo poderá ser mudada e transformada, porque Ele ouve a nossa oração. Quinta-feira, a última quinta-feira do mês de novembro, na verdade, é uma quinta-feira muito importante no contexto norte-americano. Mas nós temos mesmas razões para oferecermos a Ele gratidão, por isso gratidão sempre. Porque Deus, a mesma forma que se manifestou naquele contexto, certamente tem se manifestado na sua família, na sua casa, no seu trabalho, e na minha e na nossa. Quero deixar aqui um grande desafio ao seu coração. E nunca se esquecer de celebrar aquilo que é realizado, aquilo que é feito. Porque se temos é porque Ele nos deu. Davi, o grande salmista, ele diz que não foram os nossos braços fortes que adquiriram as coisas boas da nossa vida, mas foi o Deus poderoso
que nos criou e nos dá condição para vencermos e alcançarmos aquilo que o nosso coração tem sonhado e desejado. Nesse mês de novembro, eu creio que há muitos motivos para você agradecer a Deus. Vamos lembrar um pouquinho a história dos nossos irmãos cristãos nos Estados Unidos e como eles reagiram àquela circunstância. E vamos também fazer como eles fizeram. O caminho não é outro, a não ser buscar o Senhor. E a Bíblia diz lá no profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que Deus nos ajude a reconhecermos as suas benesses, a reconhecermos as suas maravilhas, a reconhecermos a sua bondade sobre nós e declararmos quão bom tem sido o Senhor sobre a nossa vida. Esse é um momento de oração e de gratidão. Oremos. Obrigado, Pai, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, que o Senhor tem manifestado sobre nós com grande amor. O que somos e o que temos vem das Tuas mãos. Estamos aqui para dizer obrigado, Pai, por todas as coisas que temos recebido. E é o Senhor que tem aberto caminhos extraordinários e gerado coisas boas e tremendas na nossa vida. Abençoa esta família, essa pessoa que me ouve e me vê neste momento. Que a bênção do Senhor venha sobre ela, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana muito feliz e muito abençoada. E não se esqueça dessa verdade. Jesus Cristo ama muito você. O programa Central em Foco já está quase terminando, mas antes quero fazer um convite. Venha nos visitar, acompanhe a nossa agenda semanal. Aos domingos, cultos de celebração 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo e Jardim Leonor. Noite da Libertação às terças-feiras, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas, no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, células de adolescentes de 14 a 17 anos, também no Centro de Adoração. De segunda a sábado, alvorada no altar, às 6h30 da manhã, no Centro de Adoração. E no sábado, às 20 horas, culto da juventude, também no Centro de Adoração. Você pode conhecer melhor a Igreja Central através das mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, YouTube ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Esperamos você no próximo domingo aqui no programa Central em Foco. Tenha uma semana abençoada. Até lá!